pessoas que nos assistem aqui no plenário, as pessoas que nos assistem em casa. Um grande abraço ao meu amigo Plínio Maeda, que sempre assiste às sessões. Requerimento. Requer o plenário na forma regimental que esta Casa oficiou ao excelentíssimo prefeito, solicitando ao órgão competente que se estude a possibilidade de acionar a CT para coibir o estacionamento irregular de ônibus fretados na Avenida Rei Alberto I, na Ponta da Praia. De acordo com denúncia dos moradores próximos ao local, os ônibus estacionam nas duas guias da via no período das 4 da manhã até as 6h30 da manhã, próximo ao Mercado do Peixe, dificultando a passagem de veículos pela via. Requerimento em discussão, em votação, aprovado. Requer o plenário nos termos do inciso 18, artigo 58 da Lei Orgânica, que esta Casa oficie o excelentíssimo prefeito solicitando ao órgão competente informações sobre por qual motivo não foi realizada a substituição da árvore localizada na Avenida Governador Fernando Costa, em frente ao número 383, programada para o mês de agosto de 2012, conforme processo número 65038/2012-62, ofício número 4185/2012, requerimento número 1750/2012, em anexo requerimento e resposta. Quando será feita a substituição da espécie? Requerimento em discussão e votação, aprovado. Presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Há um assunto que está em trâmite junto à Prefeitura Municipal de Santos, CDHU, e que, de uma certa forma, também tem conexão com o assunto que foi levantado pelo vereador Benedito Furtado sobre a Vila Santa Casa, o empreendimento da Vila Santa Casa, que é um empreendimento que foi anunciado pelo CDHU e que vem sendo dirigido críticas aqui ao CDHU em relação à morosidade. Agora mesmo o vereador Dionísio Aguiar usou a palavra falando sobre a posição do ex-presidente da Coab em relação às informações. Então, eu queria dividir com a população e com os senhores algumas reflexões sobre essa questão dos empreendimentos de interesse social que são levantados na cidade e que muitas vezes, por entraves burocráticos, acabam causando ônus, principalmente à população carente que precisa do imóvel e que tem as suas expectativas frustradas em relação à execução dos projetos, a execução dos empreendimentos. Então, da mesma forma que eu concordo aqui com os pares, com o que falou o Benedito Furtado, com o que falou o Boquinha, dessa questão da morosidade em relação ao início do projeto, já que havia sido feito um anúncio. Só que experiência muito parecida está acontecendo lá no Ilhéu Alto, por exemplo, que é um empreendimento que o CDHU fez há 16 anos atrás e ainda não conseguiu ter a sua regularização urbanística para regularizar todo o empreendimento. Então, se de um lado tem há 16 anos atrás tem um empreendimento que foi feito aqui e há uma morosidade em relação à sua regularização, o fato de ter anunciado um projeto aqui, o presidente do CDHU, e não ter iniciado a obra, talvez seja um reflexo da melhoria ou do consenso que deva existir, da agilização, da desburocratização e dos processos que devam acontecer no âmbito municipal, já que houve uma evolução dentro das legislações pertinentes à regularização fundiária, a empreendimentos de interesse social, as EIs que votamos aqui, os dois empreendimentos estão em áreas de ZEIs. Eu acho que deveríamos ter um pouco mais de agilidade nesses procedimentos para que a população realmente pudesse ter a sua expectativa atendida. Quando há um anúncio, há uma disponibilidade de recursos para que os empreendimentos venham a acontecer. Caso contrário, a gente sempre vai ficar discutindo aqui de quem é a responsabilidade e acaba dificultando o entendimento da população. Então,
a minha opinião, a reflexão que eu trago aqui é exatamente nesse sentido. A gente trabalhar em conjunto para que agilize-se os procedimentos burocratizados, tanto nas áreas de aprovações de projeto da Prefeitura, quanto nos encaminhamentos que o CDHU tem que fazer na cidade, para que a população realmente possa ser contempladas com orçamentos que tem disponíveis no Estado, através do CDHU e no próprio município. Então, essas informações eu acho que são de extrema importância. Senhor presidente, tem mais algum tempo ainda? Eu gostaria de também fazer aqui, trazer uma informação a esta casa, um comunicado, da reunião que eu estive presente, que o Ministério Público promoveu, sobre a questão de poluição feito pelos terminais 39 e 40, no bairro da Ponta da Praia, Estuário, Macuco, Aparecida, advindos dos embarques das operações de grãos que existem naquele local. Então, estive presente, o Ministério Público convocou para uma reunião a CODESP, os operadores portuários, estavam lá a ALL, Caramuru, ADM, Citrosuco, Dreyfus, exatamente para que eles cumprissem alguns itens que estão contratualmente, segundo a CODESP, estabelecidos nas suas obrigações, ou seja, dentro das operações que se façam as limpezas corretas e que façam a manutenção dos seus equipamentos. Esse foi o princípio e o item principal da discussão, já que quem passa por aquele local observa que há muitos grãos jogados em vias públicas, o odor acaba aparecendo em relação à putrefação. Então, todo o processo iniciou-se uma discussão e um ordenamento com o objetivo principal de que os operadores e o terminal criem as suas obrigações em relação à utilização do espaço de maneira que respeite a legislação ambiental, ou seja, diminuam os impactos e, se não tiverem competência para fazê-los e terão oportunidades para fazê-los, aí sim o promotor fará encaminhamentos de uma maior rigidez. Então, entendo que o promotor vem cumprindo a sua obrigação de fiscalizar, está ordenando uma discussão e os operadores estão entrando dentro de uma discussão e de uma informação de extrema importância para a pacífica convivência com o lado urbano da cidade. E mais importante, vereador Fábio Nunes, que eu entendo que até houve uma falha de comunicação e a semana acabou não sendo convocada para esta reunião, é em relação a algumas legislações ambientais que precisam ser instituídas no município, em relação ao controle das fontes poluidoras. Porque no Guarujá já existe legislação municipal que acaba ajudando também as operadoras a criarem a sua responsabilidade de fazer um controle de limpeza, de emissão de micropartículas, daquilo que gera poluição ambiental no município. Então, eu acho que é uma hora oportuna, já que está sendo feita uma discussão, e todos têm uma boa intenção para que se diminua o que vem acontecendo no bairro da Ponta da Praia. Muito obrigado, senhor presidente.